Olá, olá, alunos, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Flávio, professor de Física. Estamos trabalhando em sala de aula ótica geométrica, e hoje a nossa aula é especial. Nós vamos falar hoje sobre uma máquina perfeita que nós temos, né? Quase perfeita porque nós temos algumas dificuldades para enxergar, né? E aí precisamos usar lente, né? Essa máquina do dia de hoje é o nosso olho humano. Vamos ter uma conversa bem rápida sobre quais são os órgãos, as partes fundamentais, o importante para a ótica do olho humano, né? A nossa fisiologia do olho humano. A partir de depois a gente vai tentar entender alguns defeitos de visão, né? Associados a algumas ametropias. E esse é o primeiro termo que nós vamos conversar hoje. Ametropia e emetropia. Emétrope é um olho perfeito. É um olho que não tem nenhum problema de visão. Ele consegue ter uma visão ótima distante no seu ponto infinito, no seu ponto mais remoto, e tem uma visão ótima também no mais próximo. Ok? É um olho também que tem suas dimensões esféricas perfeitas. Mas vamos lá. Aqui nessa imagem que vocês estão vendo aí agora, é uma imagem do olho humano, né? Uma imagem que representa o olho humano. Essa primeira lente que vocês estão vendo aqui, que eu estou passando o mouse, é a nossa lente chamada córnea, né? Observe que a córnea é uma superfície que tem que ser bem esférica, bem redondinha, algo similar a uma superfície de bola de futebol, soccer, né? Nossa bola de basquete, de vôlei. Ela tem que ser bem esférica, né? Essa lente é uma lente convergente, ela seria uma lente que daqui, nesse lado aqui é uma lente convexa, por aqui é uma lente côncava. Aqui interno, depois da córnea, nós temos um líquido chamado humor aquoso, preenche essa região que eu estou mostrando aqui. Depois nós temos um orifício, né, um orifício que faz um controle de luz, né, chamado pupila. É o que, quando você olha nos olhos de alguém, ou então através do espelho, você vê um pontinho escuro, preto, que na verdade é um buraco. Né? Você está vendo é um orifício, um diafragma que controla a luminosidade, a entrada de luz para dentro do globo ocular. Quando o ambiente está escuro, a tendência que nós temos é esse diafragma, pupila, dilatar e tentar captar mais luz no ambiente. Quando o ambiente fica claro, quando você liga a luz, está escuro, liga a luz, a pupila reduz o seu diafragma, o seu diâmetro fica menor para controlar, para diminuir a quantidade de luz que entra nos seus olhos. Okay? A pupila faz esse movimento de dilatar, contrair, com a ajuda da parte colorida dos nossos olhos, chamado íris, né? Que é um truncamento proteico. Né? Passou da pupila, entra dentro dos olhos, perdão, do globo ocular, nós temos a nossa lente principal, chamada cristalino, que é essa aqui que está no meu simulador em azul. Por essa superfície é uma superfície convexa, essa outra superfície desse lado é outra superfície convexa. Então, o cristalino é uma lente biconvexa, de bordas finas, né? Uma lente convergente. Agora, o curioso do cristalino é a sua acomodação em relação à sua superfície. O cristalino tem as suas superfícies, né? Ele tem um aspecto assim, né? De uma lente biconvexa. As suas faces têm raios de curvaturas que são variáveis a partir e essa variação ela acontece se você está observando coisas distante ou perto. Dá uma olhada aqui no meu simulador e veja o que acontece com o formato do cristalino quando eu estou observando distante e estou observando perto. Tem uma borboleta aqui em cima em que no meu simulador ela está se aproximando e se afastando do olho. Nesse momento, a borboleta está longe e o cristalino ele fica mais delgado, fica com as superfícies com alto raio de curvatura. O cristalino está relaxado nesse momento. Quando eu estou começando a observar objetos que estão mais próximos dos meus olhos, a tendência do cristalino é mudar a sua curvatura. Pelo que vocês estão vendo aí, ele está mais bojudo, mais gordinho, né? E quem faz
é o cristalino ficar mais delgado ou mais bojudo, são corpos ciliar, músculo ciliar que tem aqui em cima, né? Aqui em cima da lente e embaixo da lente, ok? Beleza. Fica aqui em cima e aqui embaixo. São músculos que fazem com que o cristalino mude de formato. Assim, mais bojudo, o cristalino foi feito mais esforço para enxergar. Quando o objeto fica mais distante, né? O cristalino, a musculatura se relaxa e aí o cristalino fica mais delgado. Existe um problema de visão associado a esta perda de flexibilidade do cristalino. Esse problema de visão é chamada de presbiopia ou vista cansada. Em torno dos 40 anos de idade, mais ou menos, essa musculatura, para alguns, começa a ficar mais fraca e o cristalino mais rígido. Resultado, o cristalino não consegue mais fazer isso que você está vendo aí agora. Ele não consegue ficar mais bojudo. E ele fica mais bojudo quando tenta enxergar coisas que estão mais próximas. Resultado, essa pessoa com presbiopia, vista cansada, passa a ter dificuldade de enxergar de perto, porque perde a sua acomodação visual. Okay? Bem, dentro do nosso globo ocular, tem um outro líquido que preenche esse espaço, chamado humor vítreo. Ele faz a renovação celular, importante para o formato do olho. E aqui atrás do olho nós temos uma região toda preenchida com dois tipos de células. Essas células são células sensíveis à luz, chamados cones, e os bastonetes. Os cones são sensíveis a cores, né? Nós temos cones que captam luz verde, cone para luz vermelha e luz azul. Os bastonetes são capazes de perceber tons de cinza, né? E aqui, nessa superfície, então, que precisa ser projetada a imagem de uma visão perfeita. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. A ideia é essa. Eu estou olhando o objeto, essa luz passa pela minha primeira lente, córnea, sofre pouco desvio, entra pela pupila dilatada, né, ou pelo espaço que temos na pupila, atinge o cristalino, e é no cristalino que sofre o seu maior desvio. O seu desvio é para formar uma imagem na retina, na parte de trás do olho. Funciona bem como uma câmara escura. Essa imagem, então, alunos, é a imagem que é projetada no anteparo, retina. Então é a imagem do tipo real. E toda a imagem real ela é invertida. E para caber dentro aqui do nosso globo ocular, é uma imagem diminuída. Imagem real, invertida e menor. Okay? Os outros defeitos de visão, as outras ametropias, né, estão associados à nossa vergência, essa vergência, esse poder de desvio do cristalino. Existem problemas que estão associados a um cristalino que tem alta vergência e temos problemas associados com um cristalino que tem baixa vergência. Vamos dar uma olhada agora? Está aqui. Nesse primeiro olho que nós estamos vendo aí agora, é um olho que ele está observando uma coisa que está distante. Essa luz, ao passar pelo cristalino, sofre um alto desvio. Esse desvio faz com que a união dos raios aconteça dentro do globo ocular. Isso se dá porque o seu cristalino tem alta vergência. Alta vergência significa alto poder de desvio do raio de luz. A distância focal para esse cristalino é pequena. Então é um olho bem poderoso, exagerado. Observe que vergência, nesse caso, é uma vergência positiva. Então é um valor extremamente positivo. Né? É um sistema que tem um valor de vergência positivo com um valor alto. Para ajudar essa pessoa a enxergar, essa pessoa que, nesse caso, a gente chama de um defeito de visão chamada miopia, e não tem dificuldade em enxergar de longe, ele precisa acrescentar no sistema óptico aqui uma lente, um corpo, que reduza a vergência do olho. Ele vai conseguir isso colocando uma lente com vergência negativa. Porque a vergência do cristalino não é alta, é um valor positivo. Então eu vou colocar uma vergência negativa, que na soma positivo com negativo subtrai, reduz o valor da vergência. A vergência desse olho é muito alta. E aí a gente coloca uma lente do tipo divergente.
está aqui essa lente divergente. À medida que eu aumento a divergência negativa dessa lente, eu vou diminuindo esse poder de desvio de raio de luz, aí eu vou fazendo esse desvio fazer com que os raios sejam formados lá atrás, lá na córnea. Na córnea ele recebe essa luz e aí identifica. Então, para miopia, ele precisa colocar uma lente divergência negativa, né? Uma lente do tipo divergente, para conseguir enxergar. Um outro problema é o problema da hipermetropia. Vamos ver o que acontece com quem tem hipermetropia. Tá aqui, deixa eu tirar aqui. Isso, achei. A pessoa que tem esse defeito de visão, hipermetropia, tem, ao contrário do olho míope, tem uma vergência extremamente baixa. É uma vergência positiva, mas é um valor baixo. Muito fraco. Os oftalmologistas chamam o hipermétrope de olho fraco, por conta da baixa vergência. Observe aqui que o desvio dos raios não é tão grande quanto deveria ser. Os raios foram desviados, mas o cruzamento está acontecendo na parte de trás da retina. Então tem baixa vergência. Isso se dá particularmente quando ele coloca objetos próximos, né? Objetos mais próximos para enxergar. E ele não consegue, por conta desse defeito de baixa vergência do olho. O que a gente precisa fazer para ajudar essa pessoa a enxergar? Aumentar a vergência do sistema óptico. A gente aumenta a vergência acrescentando um corpo, uma lente, de vergência positiva. Porque se soma a vergência do cristalino. Está aí, uma lente convergente. Quanto maior a vergência desta lente, maior a vergência do sistema, maior o poder de desvio dos raios de luz. E aí eu vou ter o raio de luz sendo formado aonde tem que ser. Lá na retina, para que as células detectem isso. Então, quem tem miopia tem um cristalino de alta vergência. Lente corretiva, uma lente divergente. Vergência negativa e distância focal negativa. Quem tem hipermetropia, dificuldade para ver coisas pertas, porque o seu olho ele tem baixa vergência. Então eu acrescento uma lente corretiva convergente, vergência positiva, distância focal positiva. Ok? Um outro defeito de visão, uma outra ametropia, é quem tem astigmatismo. No início da nossa conversa sobre o olho humano, o primeiro órgão que eu apontei foi a córnea. Lembra que eu falei que a córnea precisa ser uma superfície esférica, cuja superfície seja próximo a uma superfície de bola de basquete, bola de vôlei, né? Bem esférico. Por algum motivo, seja genético ou agente físico externo, uma batida, uma colisão que essa pessoa recebeu na córnea, né, no rosto, né, coçar o olho, essa córnea ela perde essa esfericidade que ela possui. Ela, ao invés de ser uma superfície próxima a uma superfície de uma bola de basquete, fica parecida com uma superfície de bola de futebol americano. Okay? Ela é ovalada, né? Ela fica com aquele defeito. Resultado, ela tem astigmatismo. A palavra astigmático é para um objeto está sendo formado duas ou mais imagens. Estigmático, estístico é um objeto, uma imagem. Visão perfeita. Astigmático, para um objeto, está formando duas ou mais imagens. É o que você está vendo aí no meu simulador. Ele está focando em um objeto e estão sendo formadas duas imagens. Aqui, no caso, uma imagem que está na frente, outra imagem que está atrás. Pode ser uma imagem que está mais acima, outra mais embaixo, mas são duas imagens. E tal forma que essa visão, para quem tem astigmatismo, é uma visão embaçada. É similar a você estar dentro do carro com os vidros embaçados. Aí você olha para fora, está tudo nebuloso, não é aquela neblina passando. Quando essas imagens estão muito próximas dentro da retina, você até consegue enxergar bem, só que o cérebro precisa fazer essa correção, aí dá uma baita enxaqueca, dor de cabeça, principalmente no final do dia. Quando essas imagens na retina estão mais afastadas, aí não tem jeito. A imagem fica toda embaçada. Míope não enxerga bem de longe. Hipermétrope não enxerga bem de perto. Quem tem astigmatismo não enxerga nem de perto nem de longe, né?
dificuldade extrema. A lente corretiva, para quem tem astigmatismo, é uma lente cilíndrica, né? Dentro do corpo da lente tem uma região que é mais densa, fica com aspecto cilíndrico, né? E essa lente, nesse aspecto cilíndrico, ela tem o seu tamanho, né? Tem a sua vergência também, e aí ela é capaz, se eu acho bem a inclinação, a angulação dela, ela é capaz de juntar aquelas duas imagens em uma só na retina, e essa pessoa consegue enxergar bem, né? Então, quem sofre de astigmatismo precisa usar uma lente cilíndrica. Miopia e hipermetropia, lente esférica, convergente ou divergente, ok? Bem, nessa pessoa que tem miopia, ele precisa enxergar algo que está distante, ok? A lente convergente, a lente, perdão, divergente que ele precisa utilizar, tem que ter distância focal no seu chamado ponto remoto para o míope. O míope, ele não enxerga no infinito. Ele enxerga, sei lá, a uma distância de 1 metro, quando ele está sem óculos. Né? Sem óculos, ele só começa a enxergar a partir de 1 metro. O que esse óculos precisa fazer? Na hora que eu colocar o óculos, ele vai formar uma imagem virtual de um objeto longe. Essa imagem tem que estar nessa região de ponto remoto do míope. É uma região que ele consegue enxergar. Sem óculos, ele só enxerga até 1 metro. Quando ele colocar óculos, objetos que estão para além de 1 metro tem que formar uma imagem nessa região de 1 metro que ele consegue enxergar. Então, no caso do míope, a lente vai ter que ter uma distância focal igual ao ponto remoto desse míope. Se ele enxerga até 2 metros, ele tem que usar uma lente cuja distância focal é 2 metros. Lembrando que é uma lente divergente, então o valor numérico é de uma abscissa, então seria -2. Já para quem sofre de hipermetropia, o ponto mais próximo do emétrope, de uma visão perfeita, é de 25 centímetros. Todos que não têm esse tipo de defeito de visão conseguem enxergar até o limite de 25 centímetros do olho. Quem sofre de hipermetropia, essa medida do ponto mais próximo do olho é maior que 25 centímetros. Eu estou usando óculos agora e eu tenho dificuldade para enxergar de perto. Meu ponto próximo, alunos, é em torno de 60 centímetros. Como assim? Tudo que está entre 60 centímetros e 25 centímetros, eu não consigo enxergar. Meu celular, eu tenho que ficar afastando aqui. Eu acho que eu estou sofrendo de braço curto, né? Porque eu fico distanciando, chega uma hora que eu não aguento mais. Meu braço não dá mais. Isso porque, para enxergar bem, tem que estar além de 60 centímetros. Quando eu coloco meus óculos, eu quero ter o direito de colocar objetos próximos, ok? Quando eu colocar um objeto próximo, o meu óculos vai formar, minha lente dos meus óculos, vai ter que formar uma imagem depois dos 60 centímetros que eu enxergo. Então o que ele faz é formar uma imagem para o ponto em que eu começo a enxergar. No meu caso, 60 centímetros, que é o meu ponto próximo, ok? Então a ideia é essa. Objeto, 25 centímetros, imagem depois do ponto próximo. No meu caso, o valor seria 60 centímetros, ok? Imagem também é virtual, ok? Mas a distância focal nesta lente é uma distância focal, lembrando que é positiva, né? Uma lente convergente, distância positiva, certinho? Bem, meus queridos, era isso que eu tinha programado para a gente conversar na aula de hoje. Beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade. Tchau.